Máquinas de costura. Quem não tem nenhuma, quer pelo menos uma. Quem já tem, quer trocar, quer mais uma. Você sabe como é, né? A gente tá sempre querendo modernizar. Mas Nina, me diz uma coisa, máquina industrial, doméstica, mecânica, eletrônica, ai meu Deus, o que eu devo escolher? Quer saber? Então fica comigo para mais uma dica da Nina. Tô aqui olhando os meus retalhinhos e pensando, como será que era antigamente? As pessoas não tinham máquina de costura? Unia tudo à mão, com agulha? Deveria demorar bastante, hein? Mas, graças à tecnologia, hoje os nossos trabalhos, são muito mais rápidos de executar. A gente tem, assim, um monte de opção pra gente escolher. Faz unido, unité? Não. Agora você faz o seguinte, para escolher a sua máquina de costura, você tem que ver qual é a sua necessidade. E eu vou dar umas dicas a respeito disso. Por exemplo, o que é uma máquina doméstica e o que é uma máquina industrial? Vamos a isso. Doméstica é quando eu realmente é uma máquina portátil, é uma máquina que eu uso ali em casa, ela tem uma determinada velocidade, uma quantidade de pontos por minuto. Já uma máquina industrial, ela já vem com uma proposta de muito mais rápidos. Então, todo mundo que se propõe a costurar mais horas no dia, principalmente confecções, acabam tendo a opção da máquina industrial. Estou falando de linhas retas, tá? Porque máquina industrial tem um monte de tipo, tá? Tem galoneira, tem overlock, tem um monte delas. Então, a gente tem a doméstica, que é as que a gente tem aí na nossa casa, né? Quem tá aí há um tempo tem aquela Singer marronzinha, tal, azulzinha. E temos a industrial, que daqui a pouco eu vou mostrar ela. Mas o que significa máquina mecânica e máquina eletrônica, Nina? Trouxe aqui um exemplo para vocês. O que é uma máquina mecânica? É essas, que tem só aqui a montar a escolha no painel através desses botões aqui que você gira. Isto é uma máquina mecânica, tá? Ela não tem nada de eletrônico, né? É tudo assim, são menos pontos também. Isso é uma máquina mecânica. Aqui eu já tenho uma máquina eletrônica, ou seja, eu escolho através desse display aqui, selecionando para cima ou para baixo, qual é o tamanho do meu ponto, qual é o ponto decorativo que eu vou escolher, tudo através deste visor, entendeu? Então isso é uma máquina eletrônica. E essas máquinas eletrônicas, elas vêm tomando espaço aí no mercado com as mais diversas possibilidades. Antes tínhamos apenas essa daqui, a nossa máquina pretinha, lembra delas? Eu vou mostrar para vocês a minha. Essas máquinas, elas eram as unanimidades assim de mercado, mas como tudo vai evoluindo, a gente hoje tem inúmeras possibilidades. Eu tenho aqui, então esta aqui é mecânica. Vamos reparar em uma coisa, a distância aqui, distância que eu tenho aqui, que é o que a gente chama de braço, algumas pessoas chamam de pescoço, tá? Essa daqui já é um pouquinho maior, certo? Agora dá uma comparada nesta daqui. Vocês vão perceber o tamanho do pescoço da pessoa. Deixa eu tirar essa daqui pro ladinho pra gente enxergar melhor. Olha o tamanho disso, Aqui, uns 4 dedos aberto e aqui, um espação. Isso é uma das coisas que hoje em dia é atrativo numa máquina de costura. O tamanho do pescoço, o tamanho do braço dela, né? E assim, se ela tem uma mesa comprida, essa daqui, por exemplo, vem com uma mesa extensora. Por que a gente precisa de uma mesa extensora? Que é o que a máquina industrial tem, muito fácil pra gente usar ali. Continuando no assunto pescoço, olha o tamanho do pescoço e aqui a mesa na mesma linearidade. Por isso, quem faz coisa muito grande gosta muito desta máquina. Isso é um dos requisitos, né? Coisas grandes é mais fácil de mexer com esta mesa grande ali. Diferente de uma máquina que a gente tem mecânica ou a doméstica no geral,
elas já vão em cima de uma mesa, né? Então ela já tem uma altura aqui, ó. O seu paninho ou a sua manta, a sua colcha fica caindo aqui e automaticamente fica mais pesado para você empurrar. O que que acontece? Então isso é um dos determinantes, né? O tamanho que eu tenho de pescoço, o tamanho que eu tenho da mesa de acordo com o que eu vou fazer. Por isso a pergunta número 1, quando você for comprar uma máquina é: o que é que eu quero fazer? Ai, Nina, eu quero fazer bolsa cheia de camadas, com bolso externo, bolso interno, manta. Aí que tá. Às vezes uma máquina doméstica simples não aguenta fechar essas camadas, começa a pular pontos, quebrar agulha. Você tá forçando muito o eixo desta máquina que não foi direcionado para isso. Então, às vezes você vai lá e compra na internet uma máquina que você achou fantástica, com um monte de pontos decorativos com preço super acessível. Mas quando chega lá na sua casa, a dita cuja não costura. E aí, como que faz? Ela não costura o que você quer que costure. Ela não costura aquilo que você gostaria que fechasse, por exemplo, uma bolsa, né? Então, quando você vai comprar, você tem que ter esse cuidado. Não é olhar preço que tá mais barato, porque depois você vai ficar frustrada. Por quê? Se você vai costurar roupas, né, que tem quantas camadas uma roupa? No máximo você vai fazer alguma peça jeans que tem 2 camadas. É diferente de uma bolsa que tem às vezes 8 camadas, né? Então não costura e não costura. Eu já tive algumas máquinas aqui no ateliê que aconteciam isso e que não eram marcas ruins, mas aquele modelo não fazia o fechamento de determinado número de camadas, né? Que é o tecido de fora, o tecido de dentro, a manta, tudo isso somado, entendeu? Aí, o que mais que eu preciso estar atenta? Então, o que é, primeira coisa, o que é que eu vou costurar? Eu preciso de um pescoço largo, um pescocinho mais curto é suficiente para mim? Eu tenho dinheiro para investir pouco nesse momento? Que máquina que aguenta costurar todas as camadas e que já vai me dar algum diferencial aí? Outra coisa, pontos decorativos. Aqui nesta máquina grande aqui, ó, ela é uma Elna. Todas essas minhas máquinas são da marca Elna. É uma marca suíça, mas que infelizmente eles pararam de exportar, gente. Todas as minhas alunas que foram efetivar compra de máquina de costura nos últimos 5 anos, compraram essa bonitinha aqui, ó. Estão felizes da vida. É uma marca que não dá manutenção, gente. No máximo que você vai fazer é limpeza nela. Mas infelizmente não tem mais no mercado. Mas nem por isso a gente vai ficar triste, tá? Porque tem outras tantas marcas. Por isso que eu não compro com uma marca específica. Eu compro numa loja onde vende todas as marcas, porque a pessoa vai direcionar para mim o que é que realmente para minha necessidade vai atender. Seja uma máquina novinha em folha, seja uma máquina usada, não importa. O que é que atende a minha necessidade. Vamos à informação pontos decorativos. Esta Elna aqui é a maior da categoria, tá? Braço bem longo, ela tem 240 e tantos pontos decorativos, mais letras e etc, etc. Isso faz o quê? A máquina fica muito mais cara. Diferente dessa daqui, ó, que tem só uns pontinhos aqui, ó, tá vendo? Bem pouco, mas ainda tem. Essa daqui, por exemplo, ela já tem, deixa eu ver aqui. Esta daqui tem 30. Eu tenho uma outra desse modelo, um pouquinho com mais pontos, com 50 pontos. Lógico que quanto mais pontos, mais cara a máquina fica. Então, esse também é um detalhe que você vai pensar aí na hora de comprar. E a minha pergunta é, será que eu preciso de tudo isso de pontos? Certo? Outra coisa que as meninas adoram aqui é que essa máquina, por exemplo, ela tem um botãozinho aqui, ó, que ela aperta, tá vendo? É uma tesourinha, tchic. Aí ela já corta a linha. Mais uma tecnologia. Aí você sempre vai se perguntar, eu preciso disso? Então, quando você for comprar uma máquina, não adianta você falar assim, o modelo tal, será que é bom? Será? Eu não vou saber te dizer, porque existem inúmeros modelos no nosso mercado hoje em dia, né? Saíram mais marcas, difundiu no caso, né? Deixou mais fácil de acesso, né? Que nem essas que eram da Suíça. Então, o que que acontece? Você vai perguntar para sua vendedora lá na loja, que é uma loja específica de máquinas. Não faça a besteira de comprar pela internet, porque eu já vi muita gente tendo problema, principalmente se for máquina industrial que tem que ser montada. Tá, compra pela internet e paga mais barato. Então, compra num lugar de muita confiança, gente, para não ter dor de cabeça, tá bom? Eu ainda sou a favor do pós-venda, sabe? Do você poder
ter a certeza e a garantia de que você vai ser bem recebida, bem cuidada na hora que você tiver um problema. Porque é sempre assim, né? Vender todo mundo sabe, mas na hora de resolver a bucha é que não. Então, ó, vamos aos finalmente. O que eu vou pensar? O que eu vou costurar? Eu quero partir para coisas mais simples, vou fazer só barrinha de toalha, barrinha de guardanapo, mas eu confesso para você que se você faz isso, uma hora você vai costurar algo mais grosso, que é uma necessaire, uma bolsa, etc. Então, tenha cuidado na hora de selecionar a sua máquina, tá bom? O pescoço, se você vai fazer coisa muito grande, por exemplo, vai facilitar muito a sua vida. A máquina industrial, ela costura, que é aquela que eu mostrei agora, ela costura as camadas, qualquer uma, basta você trocar a agulha. Desde uma camada de tecido fino a uma camada de couro legítimo. Você só troca a agulha e você consegue costurar. Então, tudo isso há de se pensar. A desvantagem da máquina industrial reta é que ela só faz costura reta. Nem um zigue-zaguezinho para falar que vai fazer, não vai. Entendeu? Então, geralmente, quando a gente faz a aquisição de uma doméstica, a gente acaba depois comprando uma industrial e não desfaz da doméstica. Se eu quero um ponto decorativo, por exemplo, um caseado, né? Quando a gente faz um pet aplique, a gente faz caseado. Então, nesse caso, é legal porque a gente usa na nossa doméstica para fazer esse caseado. Agora, costuras retas, costura com velocidade, recomendado a nossa industrial. Também tem muitas marcas no mercado aí, eu uso a Jack, a minha não é das mais novas, nem fala comigo, porque já tem máquina que dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? A minha Jack é F4 e já atende muito a minha necessidade. Então, assim, ó, você não precisa da último modelo, da última opção de mercado, a mais cara. Não, você precisa daquela que atende às suas necessidades. Combinado? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários que eu respondo, porque tanta informação pode ser que eu deixei passando aí alguma dúvida, né? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, compartilhar, marcar uma amiga, é muito importante para mim também, ok? Beijo, até a próxima!